Sabe quando a gente lê duas notícias sobre o mesmo fato e parece que são histórias completamente diferentes? Pois é, isso acontece o tempo todo. E hoje a gente vai entender direitinho por que isso acontece e como a linguagem é a grande protagonista dessa história. Dá uma olhada nessas duas manchetes. A primeira, polícia dispersa grupo que bloqueava a rodovia. E a segunda, manifestantes são reprimidos por policiais enquanto protestavam. O mais interessante, as duas estão falando do mesmíssimo evento. E aí fica a pergunta, né? Elas dizem a mesma coisa? Bom, na superfície, até que sim. Mas a sensação que cada uma passa é, nossa, totalmente diferente. Uma foca na ordem e na organização. A outra, na violência, no conflito. E claro, a gente logo se pergunta qual delas soa mais justa. A nossa primeira reação é na base do sentimento, não tem jeito. Mas é exatamente aí, nessa primeira impressão, que está o pulo do gato para a gente começar uma análise de verdade, para ir além do gostei ou não gostei. E para sair do campo da opinião e entrar na análise, existe um método. Pensa nisso como se fosse uma ferramenta, uma lente de aumento que nos ajuda a enxergar a estrutura por trás das palavras. É um verdadeiro roteiro para uma leitura mais afiada. Essa técnica tem nome: leitura comparativa de discursos. E o mais legal dela não é nem tentar achar a verdade absoluta. O ponto central é entender como a linguagem vai construindo significados e, o que é crucial, como ela define as relações de poder dentro daquela história. E como a gente faz isso na prática? Com 4 perguntas bem simples, mas que são poderosíssimas. Quem está falando? Quem é que age na frase? Quais palavras exatas foram escolhidas? E a pergunta de ouro: com essas escolhas, quem ganha poder e quem perde a voz? Esse é o nosso mapa. Então, bora colocar essa lente para funcionar. Vamos sair do modo sentimento e começar a analisar de verdade como cada uma dessas manchetes consegue criar o efeito que ela cria. É uma virada de chave no jeito de ler as coisas. Essa é a grande virada. O objetivo aqui não é ser juiz e apontar a manchete certa. Que nada. A ideia é entender a engrenagem por trás das duas. A gente deixa de ser um consumidor passivo de informação e se torna um analista ativo. Vamos analisar a primeira manchete, então. Polícia dispersa grupo. Quem faz a ação? A polícia. Bem direto. E as palavras? Dispersa, grupo, bloqueava. O efeito disso é quase instantâneo. O foco vai todo para a necessidade de ordem, de liberar a via. O grupo não tem identidade, é só um obstáculo a ser tirado do caminho. Agora, olha só a segunda. Aqui quem abre a frase são os manifestantes. Mas repare, eles não estão agindo, estão sofrendo a ação. As palavras-chave mudam tudo. Manifestantes já dá uma cara, uma identidade. Depois vem reprimidos, protestavam. O efeito é o oposto. O foco muda para a injustiça, para a ação violenta que um grupo com propósito sofreu. O holofote está todo em quem recebe a ação. Tá, mas por que isso tudo importa tanto? Porque entender esses mecanismos muda completamente a nossa relação com qualquer informação, não só com notícias. É como ganhar um raio-x para enxergar a construção por trás de cada texto. A mudança de mentalidade é essa. Antes, a gente lia e perguntava, tá, o que aconteceu? Agora, a pergunta é muito mais poderosa. Como este texto está construindo o meu entendimento sobre o que aconteceu? É sair da passividade e ganhar autonomia intelectual. No fim das contas, o grande objetivo é este: é jogar luz sobre esses mecanismos da linguagem que, na maioria das vezes, operam de forma invisível, meio que nos bastidores, moldando o que a gente pensa sem que a gente nem se dê conta. É sobre ter mais controle sobre as próprias ideias. Conhecimento é ótimo, mas se não vir à prática, ele não serve para muita coisa, né? Então, a proposta agora é um desafio ativo para todo mundo poder testar essa nova lente de leitura. Tem 2 sugestões bem práticas aqui. Primeiro, pegue uma notícia qualquer e reescreva a manchete para favorecer o ponto de vista oposto. Depois, um segundo desafio. Tente criar uma terceira versão, uma que busque ser mais neutra, mais equilibrada. É um baita exercício para afiar o olhar. E a intenção aqui vai muito além de um simples exercício. Afinal, como diz a frase, o objetivo não é só propor uma atividade, mas guiar uma forma de ver. É sobre calibrar o nosso olhar, sabe? Desenvolver um jeito novo e mais crítico de enxergar o mundo que os textos descrevem pra gente. E para terminar, fica aqui essa reflexão. Depois de passar por essa análise, o que será que muda no jeito de ler o noticiário a partir de hoje? A ideia é que, de agora em diante, nenhuma manchete seja lida exatamente da mesma maneira.